Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto maior o amor e a obediência ao Senhor, mais perto de Deus está seu coração. Pai, perdoa os nossos pecados, tende misericórdia de nós. Afasta, Senhor, todo o mal do nosso coração. Remove do nosso meio tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos por tudo que tem feito. Nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te louvamos e nós dependemos de Ti, Senhor. Se a gente notar, dentro da nossa vida, o sentimento de amor, ele sempre está atrelado a outra pessoa. Então a gente sempre quer viver o amor, sempre quer viver um romance, como se sempre fosse necessário o outro. O amor, ele é Deus, e o amor, ele vem de Deus. Nós temos dentro de nós a vontade de Deus, porém nós não temos o entendimento de Deus. Por isso nós ouvimos que o amor está em outra pessoa, nós começamos a buscar essa outra pessoa, porque a sede de amor existe, mas o conhecimento não. A obediência a Deus. O que é ser obediente? É você saber ouvir a voz de Deus e colocar esse peso no teu comportamento. É saber onde você pode e aonde você não pode pisar, ou o que te faz bem e o que não faz. Às vezes a gente tem a vontade dentro de nós de fazer alguma coisa, mas dentro do nosso comportamento a gente não consegue executar aquilo que a gente espera. Porque sempre parece que vem uma preguiça, sempre vem uma dúvida, sempre vem um questionamento, e no fim a gente cria um monte de plano, mas na prática não consegue sair do nosso lugar. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês pode ser bem comum, e é a forma que o mal ele age na nossa vida. Primeiro, é a mesma coisa, se eu te falasse assim, onde fica tal lugar? E eu mentisse para você, tal lugar você vai andar assim, 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 depois você pega a esquerda, pega a direita, aí você vai virar, chegando lá, é mais ou menos ali. E você começa a caminhar para esse lugar, você nunca vai chegar nele. Você nunca vai chegar. Agora pensa que no teu propósito o amor ele faz parte, para que você possa se sentir bem, para que você possa tirar esse sentimento de solidão, para que você possa viver coisas que você nunca viveu. É preciso que esse Espírito Santo ele esteja dentro do teu coração, para que você possa viver pelo menos o sonho uma vez, dizer, olha, eu consegui, Deus precisa estar perto. E a gente percebe que quanto maior a disciplina que uma pessoa consegue aplicar dentro da vida dela, mais Jesus está vivendo dentro do coração dela, porque sem Jesus é praticamente impossível. Por mais que eu possa fazer um estudo, por mais que eu tente me disciplinar, por mais que eu tente me condicionar, ainda assim é um ato de sorte. Porque se fosse algo que é fato, que é verdadeiro, todas as pessoas conseguiriam. Então a partir do instante que um consegue e outro não, já não é mais Deus, é sorte. Deus é aquela certeza de que tudo vai ficar bem. Se você notar, quando o povo estava saindo do deserto, que eles foram atravessar o mar, nenhum se perdeu. Foi o tempo certo, foi na hora certa, foi tudo certo. Não é pela força e não é pela insistência. Às vezes a gente acha que se uma pessoa te xinga e você vai gritar com ela mais forte ou vai agredir ela maior, você vai ser melhor que ela. Muito pelo contrário. Isso não te torna maior que ninguém. Não adianta a gente achar que quando a gente faz igual o que o outro faz ou tenta copiar o que o outro faz, a gente vai ser semelhante ao outro. Muito pelo contrário, a gente vai ser simplesmente uma cópia. Quando a gente vai num lugar e você fala assim, nossa, eu te perguntasse qual óculos que você gosta, ou sei lá, qual perfume que você gosta, qual bolsa, não sei, um tênis, sei lá, eu gosto da bolsa X, eu gosto da bolsa Y. Se eu te desse uma cópia dela, você iria gostar? Você percebe que o valor das coisas é o valor que as coisas são. Cada pessoa nessa vida ela tem um chamado, ela tem um discipulado, ela tem um propósito. E vão aparecer pessoas na nossa vida para que Deus possa medir a quantidade daquilo que a gente aprendeu. Pessoas muitas vezes com problemas, pessoas muitas vezes desorientadas, pessoas muitas vezes sem noção, sabe? Mas ela tá tentando e talvez já tentou de tantas formas. Só que não adianta, não é só o simples fato de tentar, a gente tem que tentar muitas vezes do jeito certo. A primeira coisa que a gente precisa entender muitas vezes para conseguir viver o amor e obedecer a Deus
é saber que as outras pessoas, elas não são responsáveis pela sua vida. Porque a vida é de quem? A vida é sua. Ninguém pode te fazer nada. Porque qualquer coisa que alguém pudesse te fazer, se você estivesse com Deus, você já estaria curado. As coisas perto de Jesus, elas se curam, elas se cicatrizam. Se você pede perdão para algo e você tenta desfazer o mal que você fez com mentiras, você vai continuar se sentindo mal, porque você não fez do jeito certo. Você não quer as consequências da sua vida. Só que você fez. Então, muitas vezes, nós devemos tentar achar um meio termo sobre as coisas. Eu não digo para você, olha, faça isso, ou olha, faça aquilo. Eu digo para você, veja os teus sentimentos. Se dentro dos teus sentimentos aquilo cabe, tá tudo bem. Se não cabe, aí você vai ter que tentar de um jeito melhor. Os nossos sentimentos são os nossos guias. Por que eu estou dizendo isso para vocês? A lei de Deus, ela dizia, não mate. Isso, ele era um mandamento. Estava muito bem claro e está muito bem lá escrito. Só que quando eles foram lá conquistar Jericó, ou quando eles foram conquistar a terra prometida, o que aconteceu diversas vezes? Diversas mortes. Mas Deus disse, não mate, e ele foi lá e matou? É o que eu digo para vocês. A gente não pode olhar simplesmente como uma lei quando está dentro dos planos de Deus alguma coisa. Se Deus te pedir para fazer algo, você vai ter que fazer completo. Se a gente olhar de novo, mais um ponto que é curioso. A gente olha aquela mulher adúltera que ela estava para ser apedrejada. E a gente olha a história do rei Davi e ele foi lá e cometeu o adultério. Por que não teve a consequência? Você percebe que eu simplesmente pegar a Bíblia e querer ficar enfiando dentro da goela dos outros como se ele fosse um livro preto e branco ou um caderninho de tabuada, ela não funciona. Deus vai colocar dentro do coração de cada pessoa, cada coisa que essa pessoa tiver que fazer, e se após ela fazer aquilo que ela tem que fazer, ela se sentir bem, não tem outra pessoa, a não ser Jesus, que possa dar esse sentimento de sentir bem. É a presença do Espírito Santo na nossa vida que faz a gente se sentir bem. É a presença do Espírito Santo na nossa vida que faz a gente ter obediência. Só que eu preciso acreditar nesse Jesus. E como eu aumento a minha fé? Geralmente essa é a pergunta mais básica. A fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais eu escuto falar de Deus, quanto mais eu escuto cantar sobre Deus, quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais Jesus participa da minha vida, mais ele vai estar onde? Dentro do meu coração. Quando Deus está dentro do meu coração, maior é o meu amor, maior a minha obediência, menor o meu sentimento de solidão, menor o meu sentimento de medo, menor todos os outros sentimentos ruins, a ansiedade, muitas vezes a amargura, muitas vezes eu não reconhecer o valor do que eu tenho. Então, quando Jesus está perto, a nossa vida ela dá uma estabilizada. Por mais que a nossa volta ainda tudo possa não estar do jeito que a gente quer, por mais que os problemas ainda eles permaneçam lá, eu me tornei mais forte diante da situação. É aquela velha história que antes eu desistia por qualquer coisa e hoje eu não vejo a hora de lutar para poder mostrar o que Deus fez na minha vida. Essa é a diferença da mentalidade e do pensamento. Muitas vezes você acha que alguém vai ter que carregar o teu fardo, porque existe sempre um culpado pelo seu fracasso. O maior culpado do seu fracasso é você mesmo, porque a gente sempre fracassa quando tenta sem Deus. Não importa o que te fizeram, não importa o que aconteceu, não importa nada, nada. Jesus, ele é mais forte que todas as coisas e Jesus do seu lado, ele cura todas as feridas. Todas, todas. Você pode estar aí pensando, mas nada. Todas, todas. Você acredita? Você já parou para pensar por que sempre antes de Jesus curar alguém, ele perguntava se você crê que eu possa fazer isso? É por causa que ele quer saber sobre a fé da pessoa. Ele não estava ali passando como se fosse um curandeiro ou um milagreiro que sai lá derramando as coisas. Muito pelo contrário. Ele era o Filho de Deus. E ele sabia o que as pessoas sentiam, ele sabia o que as pessoas pensavam, mas ainda assim eles queriam ouvir da boca delas, para saber se elas mesmas teriam coragem de falar ou se elas mesmas acreditavam. E quantas vezes nós não temos coragem de dizer alguma coisa? Se você não tem coragem de falar algo, tem alguma coisa errada nisso que você está pensando. Tem alguma coisa errada. Eu sei que muitas vezes é difícil.
Com certeza, sabe por quê? Porque dentro da nossa memória tem um apanhado de fracasso, tem um apanhado de quase, um apanhado de, puxa, não foi dessa vez. Você sabe por que que isso permaneceu aí? E eu te falo categoricamente, todas as vezes que você tentou de maneira diferente, mas não tentou com Deus presente. O conseguir faz parte de Deus. Ainda quando a gente não consegue, Deus está perto, você tem um entendimento por que que aquilo não era necessário. Muitas das coisas a gente acha que pelo simples fato de quando a gente chegar lá, nós teremos tais sentimentos ou vai mudar as coisas. Muitas vezes a gente chega lá e as coisas não mudam. Se você é a pessoa errada, em qualquer lugar que você estiver, você vai continuar sendo a pessoa errada, tendo muito ou tendo pouco, tendo bastante ou tendo nada. Não adianta. Não adianta querer culpar as circunstâncias, não adianta querer culpar o mundo, não adianta querer culpar o outro. Talvez o outro já se sobrecarregou de tantas vezes que você colocou na conta dele, nas costas dele, na culpa dele, a frustração da sua própria vida. Quantas vezes você parou para orar ao invés de reclamar? Quantas vezes você não chorou sozinha dentro de algum lugar e continua chorando todos os dias? Resolveu? Alívio não é resolução. Alívio não é resolução. Eu posso tomar um copo de água quando eu estou com fome? Posso. Tapeia um pouco a fome? Tapeia. Mas ele não resolve o problema. Então nós temos que nos fortalecer no Senhor. E se a gente notar que as maiores pessoas que a gente encontra na Bíblia foram as pessoas que tiveram mais obediência ao Senhor, que serviram sem questionar, sem procurar um culpado, sem olhar uma história, sem fazer nada. Elas simplesmente serviram por amor. Olha o legado que é deixado quando eu obedeço a Deus. Você quer deixar alguma marca muito profunda? Se você notar as pessoas que se tornam santos pela Igreja Católica, as pessoas que muitas vezes têm uma história de vida que a gente quer admirar e fala, nossa, eu me espelharia nessa pessoa, elas têm uma obediência muito grande ao Senhor e por essa obediência elas têm uma atitude de amor também muito grande, porque elas abrem mão de si mesmo para amar o próximo, para ouvir aquela voz de Deus, para reconhecer que Deus está em todas as coisas e em tudo. Eu acho que esse legado ninguém pode tirar de ninguém. A obediência, o temor. O que é o temor ao Senhor? Temor parece que é medo, mas não, temor é respeito. Se eu junto esse conjunto de atributos que eu consigo servir ao Senhor sem ficar questionando, ou perguntando se eu quero, ou perguntando se eu mereço, ou fazendo diversas perguntas. Obedecer é fazer. Ouvir, eu faço. Isso é obediência. Se você pega um cachorro que ele está treinado, você diz, senta, ele senta, levanta, ele levanta, gira, ele gira. Ele é obediente? Não que nós sejamos cachorros, né? Por muitas vezes ainda que as mulheres tentem dizer que homem é tudo cachorro. Nota para você ver, a questão toda é quem está te dando o comando. Você está obedecendo a quem? Ao Criador, a Deus. Será que tem mal eu ser servo de alguém que me fez? De alguma forma a minha vida retribuir gratidão a Ele ter me tirado do pó? A Ele ter dado essa experiência de vida que Ele me deu, quando muitas vezes não tem? A vida não é só respirar, porque quantos não respiram e não vivem? Quantos não têm o controle da sua vida? Quantos muitas vezes despertaram agora em Jesus e percebem que estão no meio de repente de um relacionamento, de uma família e de alguma coisa, e ela não tem empatia por aquelas pessoas. Ela percebe que ainda ela está com aquele sentimento de descoberta de jovem, que vai achar, que vai fazer. A questão toda é que o problema muitas vezes ele vai mudar de nome, mas o problema vai ser o mesmo. Todo relacionamento que faltar a Deus ele vai ser problemático. No começo pode ser gostoso, você pode ter algum atributo que você goste ou não. Mas a comida que você mais gosta, se você comer todos os dias, vai chegar uma hora que você não vai mais aguentar ver aquela comida. Não aguenta. Tanto que as coisas que a gente sente saudade, as coisas que remetem
as coisas do dia a dia, aquela comida de vó, aquela comida de mãe. E hoje em dia você percebe que essa cultura do cuidar, ou como antigamente as coisas eram mais feitas, tinha que se fazer, não tinha pronto para se comprar, né? Tinha um segredo de família, tinha um segredo da cozinha. Hoje muitas vezes as pessoas elas entram na internet, pesquisam um prato, fazem um prato que se parece com o prato, mas muitas vezes nem aquele é o gosto, sabe? A tradição muitas vezes ela está sendo perdida. Só que uma coisa, ainda que esse mundo evolua, ainda que tudo mude, tem aparelho mais novo, tenha, sei lá, outros estilos musicais, Deus ele vai permanecer o mesmo. Ao longo de todo esse tempo ele não se alterou e ele não vai se alterar. Ele não vai se amoldar aos nossos padrões e aos nossos costumes. Isso da gente achar que a gente precisa modernizar Deus para que a mensagem se torne mais atrativa, tá tudo errado. Por isso que eu continuo postando frase, versículo, texto, gravo um áudio ainda que já é uma evolução, ao invés de ficar fazendo vídeo, editando, entretenimento, corte, curtida, não sei o que. Cara, nada disso leva pro céu ninguém. Eu posso olhar algo, aquilo me parecer fazer muito sentido, mas eu desliguei o vídeo, acabou, aquilo não modifica a minha vida. E eu tenho certeza, através do testemunho de muitos que eu olho nos comentários, ou muitas vezes recebo um e-mail, que a vida dessas pessoas elas vêm sendo transformadas pela pureza da mensagem que tem sido entregue. Essa mesma mensagem que transformou a minha vida tem transformado a vida de muitas outras pessoas, porque a gente não tem corrompido essa mensagem, a gente tem dito a verdade sobre ela. E ela é muito poderosa, e ela acalma o nosso coração, ela dá controle à nossa vida, ela dá um sentido à nossa vida, ela dá dignidade. Não mais escravos, não mais mendigos, não mais esquecidos. Não mais. Pensa nisso. Talvez quando você parar de querer fazer tudo o que você acha que você tenha que fazer e parar para ouvir um pouquinho o que Deus diz, você encontra o caminho que você tanto procura. E esse caminho é cheio de paz, cheio de amor, cheio de vida. Eu sei que o teu coração ele pode estar ferido. Eu sei que muitas vezes você tem mágoas que são muito profundas, muito grandes. Tem uma decepção muito grande dentro de você. Eu sei que muitas vezes não é fácil acordar. Eu sei que muitas vezes você acredita nas coisas mais erradas do mundo. Só que essas coisas não têm edificado a sua vida. Você está recebendo uma mensagem de esperança. E isso basta. Substitui tudo isso que você passou por essa nova mensagem, para que você possa renascer em Jesus Cristo, se tornar uma nova criatura, para que a gente possa seguir todos juntos rumo ao paraíso, rumo ao céu. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o louvor ele nunca termine e que a nossa esperança no Senhor ela permaneça por toda a nossa existência e por toda a nossa vida. Deus te ama e Deus te ama.